A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Vamos, neste dia, no 21º dia, iniciar a leitura do Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus por isso, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? É com alegria que nós chegamos aqui no último Evangelho, cada um com a sua característica, cada um com seu intuito de levar uma mensagem a determinada camada, a determinado povo, com seu propósito, finalidade. E João não é diferente, né? Como autor deste evangelho, o tema dele é Jesus, o Filho de Deus, né? Provar de forma conclusiva que Jesus é o Filho de Deus e que todos os que creem nele terão a vida eterna, amém? Onde o seu público-alvo é os novos cristãos e não cristãos em busca de Deus, né? Aqueles que estão em busca de Deus, que não são cristãos, e os novos cristãos também, amém? Então, nós vamos começar a nossa leitura de 3 capítulos deste Evangelho, capítulo 1, 2 e 3. Aqui nós vamos ver que João, ele é apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, chamado filho do trovão. E algumas características, deste Evangelho é que nós não vamos encontrar certas coisas que nós encontramos nos outros evangelhos, amém? Não teremos parábolas, como os outros contêm. É uma mensagem um pouco diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Vamos fazer início aqui do capítulo 1, a leitura, onde tem o título aqui, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. E disseram-lhe: Pois quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus.
Perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde, vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Capítulo 2. As bodas em Canaã, a água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou
assim os seus sinais em Canaã da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Capítulo 3, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Outro testemunho de João Batista. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados.
porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste ou ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que de Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Glória a Deus, né? Finalizamos aqui o início do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, 2 e 3. Maravilha, né? Que você continue firme no teu propósito, que você continue desejando, né, ir até o fim das coisas, né, porque melhor do que o início dela é o final, amém? Não pare no meio, não comece, não pare no meio, mas termine aquilo que você determinou no teu coração, quer ir até o fim desse projeto de leitura da Bíblia toda em 2025. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus e maneja, né, a palavra da verdade, tem que ser um obreiro que não tenha nada que se envergonhar, amém? Então, é necessário que você maneje bem a palavra da verdade, você que foi chamado para ser atalaia do Senhor, porta-voz deste evangelho, que são boas novas de salvação, né? E Deus conta com você para levar esta palavra sem emenda, né? Sem ajustes, mas de uma maneira que todos possam entender que devemos nos arrepender para que nós possamos alcançar a salvação. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus, né? É necessário você entender que sem Jesus não dá. Não tem como nós vivermos uma vida neste mundo sem a presença de Deus. Não tem como você andar neste mundo sem refletir a sua luz e a sua glória, né? Ou você é ou você não é. Não tem como nós ficarmos em cima do muro, diante da palavra de Deus que nos é apresentada, amém? Dias virão que as pessoas vão querer ouvir este evangelho e não poderão, né? Irão de um lugar ao outro, atravessarão continentes, mas não conseguirão ouvir mais esta palavra e não terá um povo para levá-la, porque o Espírito Santo já terá sido retirado da terra e o povo de Deus foi arrebatado, amém? E nós queremos fazer parte deste povo que vai ser arrebatado se nós estivermos vivos neste tempo do soar da trombeta, da voz do arcanjo, do alarido, em que o Senhor virá, né, para buscar o seu povo, a sua igreja, a volta do Senhor Jesus Cristo. Se estivermos vivos, se não, se estivermos descansando no Senhor, nós vamos ressuscitar primeiro, né? Então, né, que nós possamos continuar firmes, né, nesse propósito, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Oremos. Pai amado, Deus querido. Deus que é maravilhoso, que é tremendo, que é grande, que é poderoso, Senhor.
Em nome de Jesus, ó Pai, que nós nos alegramos neste dia mais uma vez, por estarmos aqui falando do Teu Evangelho, das Tuas palavras, Senhor, que são vida e Espírito, Senhor, que cada vida e alma, Senhor, continue sendo abençoada, Pai, através desse projeto, Senhor, que cada vida e que cada alma continue, Senhor, meu Deus, desejando puro leite espiritual para crescer para a salvação, Senhor. Abre a mente dele, abre a mente dela, dá vida e vida com abundância, Senhor. Sustenta ele, sustenta ela também com as tuas mãos poderosas, ó Pai, e que ela possa saber que maior é o Senhor que está com ela do que aquele que está no mundo. Satanás e os seus demônios, Senhor. O Senhor é capaz, Senhor, meu Deus, de realizar o impossível, o sobrenatural sobre as nossas vidas, quando nós cremos, quando nós acreditamos e temos fé em Ti. Para Ti nada é impossível, Senhor. Levanta este homem, levanta esta mulher no poder da palavra do Senhor, cheio e cheia do Teu Espírito Santo, Pai, que ele possa ser um canal de bênção nas Tuas mãos para levar o nome do Senhor e que a Tua glória esteja sobre ele, Pai. Ele é um vaso de barro em que o Senhor coloca o seu poder para que a glória não seja dele, não seja dela, mas seja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta manhã, cheios de alegria, cheios de vida que o Senhor tem para nos dar, vida e vida com abundância, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Graça e paz. Até amanhã. Se o Senhor permitir, fique com Deus.